gente evolui, crer em si mesmo e o melhor descobrir. Com Ricardo e Messi, sintonize o saber. É hora de crer, é hora de ser. Salve, humanos e não humanos. Eu sou Mercy Rocha. Eu sou Ricardo Rosseto. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Crer e Ser. E eu sempre digo que a gente sempre traz pessoas especiais porque elas realmente são. E hoje a gente vai falar com uma menina, eu falo que é menina porque ela é, para mim, uma menina linda, que faz um trabalho incrível, ela e o marido, tem um bebê muito fofo. E a gente vai falar sobre terapias, sobre mulher, sobre ser mãe e lidar com tudo isso. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas podem estar vendo em qualquer horário, né? Sim, bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, para quem está vendo em horários aleatórios. Eu sou a Marina Râmia, e estou muito feliz, muito grata de estar aqui, por ter sido lembrada, né, por vocês, porque a gente vocês agradece. São pessoas que eu admiro muito também. Então, Marina, fala um pouco pra gente quem é a Marina. Quem é essa a Marina? Mulher multifacetada? Quem está a Marina? Estou Marina, Conta né? a sua história, nós queremos saber. Ai, olha, eu sou apaixonada por espiritualidade, eu devo a minha vida às terapias, né? Eu sou natural de Rio Preto, eu vim pra cá em 2007 para fazer biologia na UFSCar. Foi lá que eu conheci o Helder, mas, né, fomos muito amigos por muito tempo, então nessa época da faculdade a gente ainda não estava junto, mas tínhamos amizade. E a vida foi indo, eu sempre fui muito apaixonada pelas leis da natureza, sempre gostei muito dessa parte, eu sou encantada, né, com a natureza, e por isso eu escolhi a biologia. E quando eu me formei, eu já estava fazendo estágio, né, na parte de ciências, na parte de física biomolecular, na USP. E aí eu acabei falando, eu vou por aqui, né? Eu quis fazer meu doutorado nessa área porque eu estudava proteínas, porque eu via essa parte da cristalografia também, né? E eu ficava encantada, né? Como que a proteína se transformava ali num cristal e era possível a gente ver a estrutura atômica dela. Então eu fiquei muito encantada por essa parte. Tive muitas desilusões, né, com várias coisas que aconteceram ali, principalmente o quanto que o dinheiro às vezes vem na frente, né, da informação. E quando eu estava mais ou menos no meio do doutorado, eu fui diagnosticada com um câncer de estômago. E foi bem difícil, assim, eu já vinha apresentando dores e tal. E aí eu fiz o exame e acho que eu estava naquela frequência, né, de atrair pessoas muito frias. Eu estava nesse mundo racional, né, demais. E o médico que me atendeu, ele simplesmente abriu um livro de medicina e ficou comparando meu exame, falando, olha, tá vendo, você tem um câncer, onde ele tá não vai ter como operar, provavelmente às vezes você não vai conseguir fazer nada a respeito. Tipo, praticamente ele me deu uma sentença de morte ali na mesa dele. Minha mãe estava comigo, porque se ela não tivesse, eu acho que eu ia falar, gente, será que eu inventei tudo isso? Porque para mim foi totalmente surreal, sabe? O choque que eu levei. E aí, uma semana depois eu ia fazer a biópsia. Imagina, só uma semana, foi a semana, assim, que eu falo que foi a semana mais difícil e mais importante da minha vida. Mais difícil porque eu tive que lidar com toda aquela situação de vou viver, não vou viver. E refletir sobre a minha vida inteira. Quantos anos você tinha? Eu tinha perto de 24. Eu tava começando com o Helder, a gente tava começando o nosso relacionamento mais sério, assim. E aí foi tudo bem intenso. E foi bom porque, por um lado, eu fui buscar espiritualidade, eu tava bem afastada, né, da minha espiritualidade, tava muito distante. Eu acho que a gente vai convivendo nesse ambiente, né, muito científico, às vezes você acaba se afastando um pouco de querendo Deus. ou não, é muito racional, né? E chega ao ponto de ser tóxico, né? De ser, muita pressão. Eu atendo pacientes que estão nesse estágio e você vê a pessoa totalmente desestruturada emocionalmente por conta da pressão, por conta
de tudo que tem lá dentro que a gente sabe, né? Com certeza. Eu sei que quando eu fui contar pro meu orientador, ele falou, você não vai me inventar de ter uma depressão agora, né? Tipo, depois, Coitado, né? Depois que tudo passou. Coitado. Enfim, a questão é, tudo isso me fez acordar, né? Eu falo que às vezes uma crise, uma dor, uma dificuldade vem pra gente abrir os olhos realmente, porque a gente... Normalmente, né? Não é às vezes, é normalmente que a gente precisa de um chacoalhão. Chacoalhão da vida, do tipo, E eu realmente, eu refleti o quanto que aquela escolha que eu tava vivendo tinha sido feita por minha vontade, ou se eu tava querendo agradar. E realmente, eu tava querendo agradar, né? Eu tinha toda uma questão de provar mesmo o meu valor, principalmente pro meu pai, que tem muito dessa crença, né? Eu fui muito instruída, tipo assim, estuda, faz seu trabalho direitinho, que vai dar tudo certo na sua vida, sabe? Então, eu fui muito por esse caminho e eu não culpo ele, nem ninguém. Foi uma coisa que eu mesmo tive que provar, né, pra mim, pra ver que esse não era o caminho. Sim. E depois eu fiz o exame, uma semana depois, não era maligno, não era nada desse nível, né? E aí eu entendi o recado da vida. Que bom, né? Que veio para acordar, né? Marina, acorda. Né? Poderia ter sido, né? Poderia ter sido, exatamente. E talvez se eu não tivesse mudado a rota, talvez poderia acontecer mesmo, porque eu estava realmente numa sobrecarga muito grande, né? E o estômago tem tudo a ver com isso, você que é terapeuta sabe, né? Da pressão que vai parar tudo lá, coisas que você não digere, né? Que você vai engolindo e fica parado ali. E aí foi quando eu descobri um outro lado da vida, e por isso eu vou ser eternamente grata a essa situação, né? Não é uma situação que hoje eu lembro com dor, nem com mágoa. Falo dela para as pessoas ficarem atentas e não, assim, pegarem qualquer diagnóstico que recebam e vire uma sentença mesmo. Isso é muito importante, né? Muito importante. Sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, porque não pode ser assim, né? E a gente sabe que pode não ser assim, mesmo com o diagnóstico, né? Então, exatamente. E aí eu ressignifiquei muito essa situação, porque foi ela que me fez buscar. Aí eu fui pro yoga, me encantei, vi o quanto que meu corpo precisava mesmo, sabe? De relaxamento, de respiração, o quanto que aquela rotina que eu levava estava muito longe disso, né? De eu ter esses momentos comigo mesma. E aí o caminho do autoconhecimento só foi se abrindo. Se abrindo. Logo eu fiz o Reiki, né? Aí fui até fazer mestrado, né? Dei muitos cursos de Reiki aqui por São Carlos, até de fora, Minas Gerais, fui viajar dando curso. E aí eu realmente me encantei por essa área e falei, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso levar isso para as pessoas, porque as pessoas às vezes não conhecem, né? Não é nem por mal, igual eu. Não é que eu tinha preconceito ou nada, eu nem passava pela minha cabeça. Muita gente não conhece, né? Muita gente está tão presa no Matrix, no sobreviver, que nem para pensar. Exatamente. E por outro lado é interessante porque tem muita gente trabalhando na área, né? Muita gente séria, inclusive, né? Claro, isso precisa ser filtrado, mas tem muita gente trabalhando. É que o trabalho é silencioso, né, Marina? Exatamente. O trabalho é silencioso e o que eu atendi de pessoas depois passando pela mesma situação é impressionante. Por isso que eu falo a questão da frequência, né? Quando a gente estava falando sobre ter vários terapeutas, sobre nenhum competir com o outro, tem tudo a ver, porque assim, a pessoa ela vai procurar aquela pessoa que tem a frequência de solução. Sim. Né? Daquilo que ela está vivendo. Então, cada um tem seu espaço. Sim. E aí, voltando à história, né? Tudo isso, eu tinha 24 anos, estava começando com o Helder. Depois que passou o susto, eu precisei fazer bastante terapia de trauma. Eu fiquei com a psicóloga, ela falou que eu fiquei com estresse pós-traumático. O trauma passou, mas aquela sensação continuou, né? De que alguma coisa ruim ia acontecer.
Mas aí com muita terapia, fiz várias, né? Constelação familiar, hipnose, apometria, fui desmembrando isso em várias pequenas partes, né? Até realmente eu perceber e me encontrar. E eu acho que esse foi o principal ponto, assim, que a gente resolveu abrir o Instituto. O Helder tem a jornada dele, que é um pouco diferente da minha, ele teve as vivências dele, mas também não ficou na área dele, né, que é a educação física. E nós dois fomos se encantando junto. Eu falo que a gente está unido pela mesma missão, pelo mesmo propósito, né? Porque, ao mesmo tempo, ele também foi fazendo cursos. Começamos bem pequenininhos, sem nenhum tipo de ambição, sabe? Quando você faz um curso e acha muito legal e quer passar para as pessoas. Foi isso, né, no começo. E aí eu defendi meu doutorado, finalizei, fechei essa porta. E aí eu realmente caí de cabeça, fui fazer muitos cursos, estudar muito essa área da terapia. E entendi que, na verdade, o meu chamado pela biologia lá atrás, por estudar as leis naturais, tinha tudo a ver também com esse mundo invisível, né, da espiritualidade, que também tem leis naturais e que quando elas estão em sintonia é quando a gente consegue realmente acessar um novo patamar, que aí entra a nossa visão do Instituto, né, que é despertar o ser humano ilimitado, que é preparar novos humanos para uma nova era, que é o que a gente acredita muito. Interessante. E a física também, né? Faz parte, com certeza, ainda mais hoje. Na época que eu estava fazendo doutorado, pouco se falava sobre física quântica nesse contexto da espiritualidade, né? Sim. Pelo menos eu não tinha muito contato com isso. E aí foi quando eu via lá a minha proteína, né, como uma luz incidindo sobre ela, aquilo refletindo, aquilo dando uma estrutura, vendo que tudo é energia, tudo é energia. Falei, gente, mas como que as pessoas conseguem separar as coisas, né? Tipo, essa física quântica aqui da academia, ela é diferente da... Não é, sabe? Tudo é energia, a mesa, tudo Mas eu acredito muito que nós estamos chegando num ponto que isso vai mudar. Sim. Eu acho que isso vai mudar radicalmente. Essas instituições todas, elas vão ter que mudar para se adequar ao que a gente está por vir. Sim. As coisas, a medicina e a ciência, a medicina integrativa e a ciência vão ter que andar juntas. Não, vai chegar num ponto que não vai poder ser mais. Eu vou lá, pago uma pesquisa para eu vender o meu remédio. Não vai dar mais para fazer isso. Porque as pessoas vão estar entendendo que não é isso. Exatamente. Não pode ser assim. Exatamente. E, pelo que a gente está vendo, vai chegar nesse ponto mais cedo do que a gente imagina. Sim, e né? eu não vejo a hora, sabe? Porque, assim, estando lá dentro, né? Você vê que a sensação que dava é que você estava nadando para morrer na praia. Porque a solução real do problema que estava sendo estudado parece que nunca ia chegar, sabe? A questão era publicar artigo. Esse é o foco. Quanto mais publicações, maior seu nível, mais você é reconhecido. Agora, e solução real para os problemas que a gente vive? Isso deixava a desejar. Eu falei, eu não vou passar minha vida aqui para publicar artigo. Não é isso que eu quero para mim. Respeito, tenho colegas que são super bem-sucedidos, estão felizes nessa área e tá tudo certo. Eu acho que cada um tem seu caminho. E mesmo aí tem gente trabalhando seriamente, fazendo as coisas como devem ser feitas. Exato, né? Não vou generalizar também, falar que... Mas assim, pelo que eu vi lá, essas pessoas sofrem muito, né? As pessoas que querem fazer a São coisa as que certa... estão doentes. Exatamente. Por conta da pressão que sofre. Por conta da pressão que sofre. Por uma coisa que essa pessoa, ela tá num sentido de propósito mesmo. Porque uma coisa é você estudar algo com amor, com prazer, com vontade de fazer uma mudança no mundo. Outra coisa é, vamos pegar isso aqui, tá legal, vamos desmembrar essa pesquisa para dar 2 artigos ao invés de 1, e você ter mais publicação. E, tipo, eu vi que esse lado não é para mim, né? E o que você está fazendo hoje nessa área? Hoje eu tô assim, né? Eu tinha falado que eu não ia mais atender presencialmente, que eu digo, eu atendo muito online.
mas eu não ia mais atender 1 a 1, né? Mas teve uma pressão muito grande, então hoje eu continuo fazendo alguns atendimentos, principalmente na parte de tarô terapêutico, que é uma leitura que eu gosto muito, dessa parte desse simbolismo, né? E estou com a escola, o projeto da Escola Magna, que é junto com o Elder, é o propósito que a gente sempre teve desde o começo, que é essa ideia, né, de trazer para as pessoas ferramentas para que elas aprendam a lidar com os vários desafios da vida e fazer essa transição mesmo, né, da noite para o dia, que a gente fala, que é sair, enxergar a própria luz que existe dentro delas e deixar isso brilhar, né, e ter coragem de serem elas mesmas, ter coragem de fazer as escolhas pautadas no coração, né, pautadas na alma. Porque, no fundo, o que eu acredito, e o Elder também, é que o que traz realização pra gente é, claro, uma vida confortável, é bom, dinheiro é bom, claro que a gente não nega isso. Mas será que só isso se sustenta para uma pessoa? Né? A gente vê tantos casos aí de pessoas que têm tudo e que acabam numa depressão ou realmente se suicidando, né? Que é Eu falei isso essa semana. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente. E aí entra o que a gente acredita, que as pessoas precisam entender isso. Antes de ficar lutando por algo, que a hora que ela vai chegar lá no pódio, em primeiro lugar, e falar, meu Deus, é e isso? Agora? E aí? É isso? Eu lutei minha vida inteira só pra isso? Sabe? Então, é esse despertar que a gente busca nas pessoas, né? De entender que dá pra conciliar tudo. Sim. É só você ver a natureza, como a natureza é abundante, como uma... Agora que eu tô morando em chácara, né? Minha mangueira lá. Gente, ela dá tanta manga que não tem mais o que fazer com manga. E assim, a gente fazer nada. Ou seja, a abundância, ela é uma lei natural. Sim. Nós somos natureza, é pra gente ser abundante. A gente só não é por quê? Devido à Matrix, todas essas programações que foram colocadas, todos os traumas que a gente traz, todos os medos, né? Todas as memórias ancestrais. Então, tudo isso a gente trabalha dentro da escola para que as pessoas consigam superar isso e acessar o potencial que está dentro de cada um. A gente fala que na natureza as coisas fazem o que lhes são próprias, né? O vegetal faz fotossíntese, dá alimento, o animal se alimenta e procria, e o ser humano, que é o único ser que não está fazendo o que lhe é próprio, que é ser humano. Sim. Então, o ser humano está fazendo função de animal hoje em dia. Sim. Sim. Que ele está lutando 24 horas por dia para ter, para comer e procriar. Isso é de animal. Sim. Sabe? Sim. E os animais que fazem isso, eles têm uma doçura, uma bondade que muitos seres humanos não têm. Então, a gente não está cumprindo a função que a natureza nos propôs, que é sermos humanos. Sim, e isso é complexo. Com certeza. Quer dizer, seria equilibrar aí, no caso, ter com o ser, né? Equilibrar. E desse equilíbrio surge tão mais prazer, né? Quando o ser humano aprende que contribuir é tão mais prazeroso do que acumular, né? É quando ele dá o salto de consciência, né? E eu vejo essa mudança acontecendo. É o que o Elder estava falando, né? Tem uma flechinha para cima e uma flechinha para baixo. Parece que tem uns que estão cada vez mais, né? Querendo. Nessa busca de entender melhor a si mesmo, né? De mudar padrões limitantes, crenças. Tem pessoas querendo essa evolução. E tem pessoas que estão cada vez mais se afundando, né? E descaradamente, né? Fazendo coisas absurdas, né? E a Magna é uma escola o quê? Filosófica, espiritualista? É uma escola que vai trabalhar tudo isso, né? A mais espiritualidade, que é bastante o nosso lema, assim. Então, a gente fala sobre equilíbrio do masculino e do feminino, que são forças que existem dentro de nós, né? O quanto que a gente precisa estar nessa harmonia para conseguir ter tudo na vida, né? Saber a hora de descansar, mas também saber a hora de agir, enfim, ter esse equilíbrio desse yin e yang. A gente vai falar sobre prosperidade também, dinheiro, né?
as leis do sucesso, essa é a parte mais do Elder, né? Eu falo bastante sobre autossabotagem, que é um ponto que eu vejo que as pessoas estão muito presas, né, nesses ciclos de autossabotagem, medo, né, de prosperar, medo de mudar, medo de sair da caixa. Então, a gente vai trabalhando, né, com aulas em diferentes esferas, digamos assim, que é para englobar tudo mesmo, né, para que as pessoas se sintam preparadas e prontas e realmente tenham coragem de vibrar nessa nova era, porque tudo é vibração. E para que pessoas é a Magna? A Magna é para todo mundo que gosta desses assuntos, que está despertando, que quer mudança, mas não sabe por onde, que quer um caminho estruturado, porque às vezes a pessoa fica pegando muito ponta solta aqui, ponta solta ali, né? E acaba não encaixando esse quebra-cabeça. E às vezes dá até mais tristeza, né? Mais decepção, porque você fala, caramba, mas eu tô estudando, tô fazendo um monte de coisa, mas parece que eu tô presa, estagnada no mesmo ciclo. Então, a nossa ideia é realmente tirar as pessoas dessa estagnação e ensinar, né? Passo por passo, como atingir esse novo humano dentro delas, lembrando que cada pessoa é única, né? Que tem sua história, mas que as ferramentas, elas vão ajudar a todos, né? Perfeito. E sobre o tarô, se você puder dizer alguma coisa, fiquei curioso aqui. Ai, o tarô é minha paixão. O tarô é a terapia que eu menos, assim, divulgo, que eu menos falo, que eu menos abro, né? Mas é a que pra mim, assim, lê tão bonito os movimentos, né? Eu trabalho com tarô mitológico, então é muito pautado, assim, na história mesmo da mitologia. Porque cada mito, ele tem ali um ensinamento, né? Então, esse tarô, ele vai trazer os vários movimentos do ser humano. Então, todos nós temos ouros, que é o material, a saúde. Todos nós temos copas, que são os relacionamentos, as emoções, os sonhos. Todos nós temos o fogo, né? Que é esse ímpeto, né, de conquistar, esse fogo do espírito, essa energia que impulsiona. E todos nós temos também o espada, que é o racional, o lógico, aquilo que muitas vezes dói porque corta, né? E aí o tarô é uma leitura que eu faço para entender esses movimentos da vida da pessoa, o que ela precisa enxergar, que ela não está enxergando, bloqueio, né, o que está ali sabotando ela, como que ela estava vibrando, como que ela precisa vibrar para que ela conquiste o sonho dela, né? Então, é uma leitura que eu faço, assim, bem do campo da pessoa. Eu falo que é como se tirasse uma fotografia do campo, do momento de vida da pessoa e aquilo se traduzisse em imagens. E aí, eu vou explicando cada um dos pontos. E também, se a pessoa tiver perguntas específicas, né? Quiser saber alguma coisa mais especificamente de alguma área, também eu olho. Muito interessante. E como que as pessoas encontram você? Fala aí. As pessoas me encontram no @Instituto Luiz Sol, vai estar lá eu e o Elder, né? @doutora.Marina Ramia, e são esses, né? E aí tem o do Elder, que é @ElderTuri. Como a gente, né, acaba sendo um casal e sócio e tudo, tá tudo integrado. Sim, complementa, né? Complementa, exatamente. E ele me complementa muito e eu complemento muito ele também. Dá para falar um pouquinho do Ravi? O Ravi foi um projeto nosso, né, que a gente demorou muito tempo para se realizar. Até comentei com o Ricardo uma vez lá na Jussara, que ele intuiu, né, de me falar, vai vir um filho, mas ele tem um momento certo. Dá uma segurada. Segurou bastante. Segurei bastante. Quase 10 anos. Mas foi o necessário, né, pra Sim, gente estruturar sim. tudo. Porque eu sabia que quando ele chegasse, primeiro, muitas questões iam surgir. Eu sempre soube que eu tinha muitas questões nessa área de maternidade. Então, eu sabia que ele vinha junto com uma cura muito profunda da minha alma. E também uma escolha de realmente ficar com ele o máximo de tempo possível. Então, eu sabia que no trabalho eu ia ter que dar uma segurada, né? Só que eu não imaginava que ia ser tanta transformação. Porque, além de tudo, assim que ele chegou, menina, a energia dele, assim, não deixava mais a gente ficar na casa que a gente estava. Foi quando aconteceu tudo pra gente mudar pra chácara, né? E ele é uma criança extremamente enérgica, expansiva, muito curioso.
E me ensina todos os dias a como ser uma pessoa melhor, a como ter mais paciência. Porque ele é muito fofinho, né? Mas não para. Não para. Não para. Aquilo que você viu lá é todos os dias. E assim, da hora que ele acorda 5 horas da manhã, 5:30. E vai até... E que bom que ele não para e que ele tem a natureza em volta, né? E ele precisa esse conhecimento disso. espiritual também. Nossa, eu achei o vocês. máximo quando o Elder falou que vocês estavam mudando para a chácara por causa do Ravi. Eu falei para ele, parabéns, porque é uma decisão... E ele ama. A maior alegria dele, todo dia ele pega na minha mão, me leva até uma moeira lá, fala, mamão, mamão, mamão. E ele acha incrível que a cada dia está crescendo, né? Sim, são essas coisas simples que são importantes, né? No desenvolvimento. Sim, eu vejo o quanto ele fica encantado, assim, com a textura das coisas, né? O quanto que ele admira mesmo, né? E eu acredito muito que a gente sofre muito por estar tão distante da natureza. Com certeza. E está havendo agora um movimento de retorno. As pessoas estão saindo dos grandes centros e indo para o campo, porque esse chamado está muito forte, né? Está muito forte. E não é só por coisa... necessidade do caos que pode se instaurar, mas porque as pessoas precisam voltar para o que é natural. Precisa, né? Mexer na terra, né? É algo assim tão importante para a gente. Traz uma energia que a gente tá em falta, né? Sim. Eu vejo principalmente na área da espiritualidade, né? Tantas mulheres, assim, totalmente desaterradas, com muita dificuldade no campo material. E, de fato, são mulheres, assim, que têm muita facilidade com meditação, com expansão de consciência, mas falta, né? Mexer um pouquinho na terra, plantar, colher, aterrar mesmo, né? Eu tenho uma técnica de aterramento que a gente passa na escola, que é para as pessoas realmente estarem presentes, né? Se conectarem com essa matéria, com esse corpo. E isso eu acho que faz toda a diferença. Nos equilibra muito, né? Sim. Sem dúvida. Marina, nosso tempo acabou. Gratidão. Eu que Obrigado agradeço por pelo você ter convite. vindo. Foi um Muito bom prazer. conversar com você. Até a próxima. Obrigada.